gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade na Genix. E esse é o último episódio da temporada especial do Boteco Solar. E lógico que eu não podia deixar de convidar ele. Quem foi na Intersolar viu que arraso de história que foi do Gilberto, da Solax. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer receber você aqui. Já estou ansiosa para gravar esse episódio, que a sua história é muito incrível, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Oi, Tati. Olá, equipe, time de integradores. A honra é toda minha de estar participando aqui e bora fazer esse boteco rodar. Gilberto, conta pra gente, né? Como é que você começou no solar? Você sempre foi desse setor? Como é que foi essa aventura, né? Tá, eu caí de paraquedas no setor de energia solar fotovoltaica. De fato, eu já trabalhava em uma área que tinha um pouquinho de sinergia com energia solar. Eu trabalhei muito tempo com projetos sustentáveis, elaboração de projetos, lei de incentivo, e tudo tinha muito uma pegada de sustentabilidade envolvida. Então, a gente fazia compensação de crédito de carbono, dos eventos que a gente produzia, e eu venho também da área de marketing, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, comunicação social, Legal. então sempre trabalhei na área de planejamento estratégico, comunicação, campanhas publicitárias. Eu costumo brincar que eu sou publicitário das antigas, da época que a agência de publicidade era uma coisa glamurosa. Hoje a agência de publicidade praticamente não existe, morreram tudo por conta do online. Mas como que aconteceu a minha vinda para o mercado de energia solar? Eu estava morando nos Estados Unidos no período de 2009 até 2012, mais ou menos. E aí, a gente estava lá, eu trabalhava com marketing, eu trabalhava numa empresa que era uma produtora de vídeo, de DVDs de artes marciais. Eu cuidava de toda a campanha de comunicação dessa galera e Gente, também fazia edição, filmagem dos DVDs, era bem legal. Eu tive contato com muito cara do famoso do UFC por conta disso, né? Os caras que eram treinadores, enfim. E estava trabalhando com isso nos Estados Unidos na época. E o meu cunhado, na época, ele trabalhava em Uberlândia, numa operadora de telefones. E essa operadora tinha a intenção de começar a trabalhar com energia solar fotovoltaica para alimentar as torres de transmissão da Telecom, né? E o meu cunhado, ele é meio professor pardal, um cara super inteligente, e aí ele virou pro pai dele, né, meu sogro, e falou assim: pai, o pessoal lá tá querendo trabalhar com energia solar, vamos fabricar essas placas e vamos vender para eles. Aí meu sogro foi fazendeiro a vida inteira e também foi funcionário do Banco do Brasil. É, e aí, então, essa hora das experiências dele, ele virou pro meu cunhado e falou assim: ué, vamos, como é que faz isso? Tem ideia tipo, vamos nenhuma. ali fazer um café, vamos ali fazer um. Exatamente. E aí, resolveram entrar nessa brincadeira. E na época a gente estava nos Estados Unidos, assim, não tinha. Era um momento nos Estados Unidos pós-recessão de 2008, 2009 ali, então não tava mil e uma maravilhas a situação econômica, mas a gente estava ok, mas não tinha nada, nenhuma perspectiva de carreira, produzir nada, e surgiu a oportunidade, vamos abrir uma empresa de energia solar no Brasil? E a gente tinha acabado de ter filho, eu e minha esposa, nosso primeiro filho. E aí aquela coisa, tá longe da família, equipe de apoio para cuidar da criança, aí vamos voltar para o Brasil? Vamos. Aí a gente entra nessa brincadeira de energia solar e vamos se aventurar. E aí nós voltamos. E aí no período entre 2011 até 2012, foi 2013, no começo de 2013 foi quando a gente voltou, o meu cunhado e o meu sogro começaram toda a parte, prototipagem, desenvolver maquinário. A linha de produção da empresa foi toda construída do zero. Então, automação, cura dos módulos, tudo do zero. A gente tinha uns gabaritos que a gente utilizava para fazer a soldagem das células fotovoltaicas e depois tinha o pegador, né, para a gente poder tirar as células do gabarito e levar para o forno para poder fazer a cura, né, e as laminações. E, tipo assim, era uma construção de equipamentos que era a coisa mais louca do mundo, pra você entender. Toda a tubulação era feita com tubo de água mesmo, que a gente usa, compra na loja de material de construção. Ah, os tubos para poder. A gente teve que fazer umas ventosas, né, para poder pegar as células por sucção a vácuo.
Então as ventosas a gente comprava naquelas lojas Rei do Real, por exemplo, entendeu? E aí, para fazer o furo da ventosa, a gente pegava cortador de cinto, por exemplo, uma pecinha que você usa, tipo um alicate para cortar couro, a gente usava aquilo para produzir. E aí o vácuo não ficava bom, porque a pressão da borracha não ficava legal. Aí a gente teve aí meu cunhado, isso tudo era meu cunhado, eu só ia fazendo. Aí teve a ideia de cortar tubo de caneta para poder enfiar no meio da ventosa para segurar a pressão da sucção a vácuo. E aí, Gilberto. não, coisas incríveis. Tem fotos lá desses lugares, depois eu mando para vocês. Por exemplo, ainda nesse pegador, para fazer a conexão entre a tubulação que passava a pressão do vácuo e conectar na ventosa que fazia a pegada da célula, o único tubo que deu certo da gente fazer foi bobina de máquina de cartão de crédito. Então, aquele rolinho da bobina que você faz a compra no supermercado, e aí o cupom que você tira, aquele papelzinho, eu ia no supermercado pedir para os caras me darem aquelas bobinas para a gente poder fazer. Então, tipo assim, é coisa de outro nível. Ninguém tem isso no mundo. Então, eu posso falar que a gente teve a fábrica de módulo fotovoltaico mais legal do mundo, eu posso falar que a gente teve, entendeu? E a aventura foi essa. A gente Ah, começou isso que lá, é eles come... acreditar no solar, né, também, né? Nossa, que ano que foi isso, Total. Gilberto? Isso foi entre 2012 e 2013. Olha, resolução tava no forninho. Não, tinha acabado de sair a resolução, mas ninguém sabia de nada. Aliás, assim, a gente nem sabia que existia resolução. A ideia era montar uma empresa de módulos para vender para telecom. Entendeu? A gente nem sabia que existia resolução. E aí a gente começou nesse movimento. Aí, como eu sempre fui da área de marketing, planejamento estratégico, eu já comecei a sondar o mercado, o que acontece no mercado, quem vende, quem trabalha. E aí, nisso, eu descobri um evento. Eu já tinha voltado dos Estados Unidos nessa época. A gente já tinha começado a produção dos módulos. A gente começou fabricando módulos de 65 watts, 150 watts e 250 watts. E os módulos de 250 naquela época eram os módulos comerciais, né, que utilizavam para fazer projetos e tudo mais. E aí, na hora que a gente começou essa produção desses módulos, eu fui para o mercado para começar a entender o que estava acontecendo. E eu descobri um evento de energia solar que ia acontecer em Porto Alegre, na FIEG, e fui para esse evento. Com a cara e com a coragem, sabia? Não conhecia ninguém, não conhecia nada, fui lá ver o que tinha. Aí chegando lá, foi lá que eu conheci o Sawaia, da AB Solar. Descobri que existia a AB Solar, não conhecia. Nesse evento também tinha, assim, o evento, hoje a gente vê evento de energia solar lotado, né? Naquela época tinha talvez umas 60 pessoas no evento, mais uns 60 cidadãos europeus trazendo suas tecnologias, querendo vender aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu tive acesso, por exemplo, à estrutura de fixação para módulos fotovoltaicos. Naquela época não existia. E nunca tinha visto. E foi existir muito tempo depois aqui no Brasil. Então o pessoal teve que começar a importar algumas estruturas. Depois até conto um pouco umas curiosidades que eu virei um expert em estruturas, porque eu fabriquei muita estrutura também, porque não existia no Brasil, mas eu conto isso mais para frente. E aí, chegando nesse evento, o pessoal sempre rola aquelas rodinhas, né? O pessoal conversando. Eu, como um bom mineiro, eu chego calado, vou escutando. E o pessoal conversando, não sei o quê, pá, de repente, entra na minha vez de falar, eu falo, eu tenho uma fábrica de módulo fotovoltaico lá em Minas Gerais. A Todo roda inteira mundo virou parou. pescoço pra mim, assim, ó, fez até aquele barulho. Aí todo mundo me olhando, aí de repente, mas como que você tem uma fábrica de módulo fotovoltaico aqui no Brasil, em Minas Gerais? Eu falei, mas como que é? Como que funciona? Quantos módulos vocês fabricam, né? Aí, né, eu queria parecer bonito na fita, né? Eu falei, a gente fabrica aí 10 módulos por dia. Aí o pessoal virou para mim assim, mas como que você fabrica só 10 módulos por dia? Você não tem escalabilidade, como é que você vai existir, funcionar? E eu assim, sei. Na verdade, se a gente trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, eu fazia 3 módulos por dia, mas eu quis falar 10 para ficar Mas quis bonito, falar né? 10 pra ficar bonito. É claro, né? A gente tem que Aqui é parecer que é alguma Brasil, coisa, né? né? Não, tem uma frase no mundo dos negócios que é fake it until you make it. Então, É, fiz isso é isso, né? verdade, isso é verdade. Então, fui lá. Mas, enfim, evento, fazendo networking, qual que foi a mensagem que eu tive? Vamos parar de fabricar módulo, que isso não vai levar a gente para lugar nenhum. E qual que, além de pegar esse feedback do pessoal, qual que é a outra informação crucial da época? O módulo da época, que era o famosão da época, a gente pagava em torno de R$ 750 a R$ 800 no módulo importado, já nacionalizado, para me comprar no distribuidor.
o meu módulo, o custo de produção dele era R$ 1.100 na época. E então, para mim poder vender ele com um pouquinho de lucro, eu ia vender por uns R$ 1.300, digamos assim, entendeu? Para justificar o investimento. E aí, logo que eu voltei para Frutal, que era o local onde era a fábrica, virei pro meu sogro, pro meu cunhado, falei, gente, Deu esquece ruim. fabricar móvel, isso aí não dá certo, não é o nicho que a gente tem que estar. E aí a gente conversou e fizemos um reposicionamento da empresa. Vamos virar agora consultores de energias renováveis, o que mais tarde o mercado batizou de integrador, né? Então a gente foi para o varejo, deixamos de ser indústria e falou para o varejo, vender módulo fotovoltaico. E era muito engraçado, porque naquela época a gente tinha um escopo, né, de produção, tinha um bocado de módulo é, produzido. A gente deve ter fabricado uns 300 quilowatts de módulo, mais ou menos, são bastante módulos, tanto nas três potências. E aí alguns distribuidores ligavam atrás da gente, distribuidores da época quase não tinha, né? Tinha uns dois ou três, ligavam atrás da gente querendo vender equipamento e eu tentando vender módulo para eles, né? Para ver se equilibrava as coisas, mas a gente não conseguiu na época, porque nosso módulo, nosso módulo não tinha em metro, não tinha nada. A gente pensou em fazer em metro, desistiu, porque vamos parar a produção, vamos fazer em metro coisa nenhuma, vamos vender esses módulos aí, vamos pregar no telhado e mandar ver. E o legal é que aí a primeira instalação com os nossos módulos que a gente fez de fato conectado, né, na rede foi na casa do meu sogro. E esses módulos estão rodando lá até hoje, bonitinho e, sim, entregando performance. Então, assim, o legal é Olha de ter isso. feito isso e ainda ter a prova do negócio funcionando 10 anos depois. Então, já passou a primeira garantia dos módulos, né? O defeito de fabricação, eles já sobreviveram. Sobreviveu. Então, agora vamos ver aí os 25 anos de performance, que é o padrão de mercado, vamos ver a gente chegar até lá. Inclusive, o inversor do meu sogro já foi pro saco. Esse inversor que ele tinha na época, era um inversor da marca famosa aí, não vou comentar aqui, mas já foi pro saco. E aí eu, Até eu dei um beber mais Solax de presente, cerveja. dei um Solax de presente pro meu sogro para substituir. Tem pouco tempo, inclusive, a gente fez essa troca de lá. E tá rodando bonitinho. E o mais legal é que depois a gente colocou esses novos também como microinversores. E aí, porque como microinversor, a gente consegue ter a análise detalhada da performance desses módulos. Então, tem alguns rodando lá e tá, assim, bonitinho, entregando. Degradação tá honrando o que deveria ser feito. E eu acho que o mais legal disso é saber que a gente conseguiu botar um empreendimento de pé, né? Conseguiu produzir esses módulos e que eles estão entregando. Porque esses módulos, eles foram feitos como um benchmark de um dos principais módulos na época, né? Lá da época. Que hoje nem fabrica mais, que é a Bosch, né? Hoje a Bosch nem fabrica mais módulo fotovoltaico. Então, esse módulo foi feito com base nos módulos da Bosch e tá entregando aí. Então, essa foi a minha história de vir para o mercado. Então, eu saí do mundo da publicidade, da comunicação, do marketing e vim para o fotovoltaico aprender a ser engenheiro, né? Porque, como toda boa empresa pequena, todo mundo faz tudo, né? Então, eu tinha que vender, eu tinha que instalar, eu tinha que aprender a Eu instalar. empreendedor, né? Eu, empreendedor, eu falo que eu era igual na publicidade a gente chamava, quando a gente fazia tudo, eu era uma urgência, né? Então, eu virei um eu empreendedor, onde fazia tudo. E eu virei uma pessoa que morria de medo de tomar choque trocando uma lâmpada para praticamente virar um engenheiro, né? Porque hoje eu tenho conhecimento de elétrica, né? Eu não tenho a formação de engenharia, mas eu acabei tirando até há pouco tempo atrás eu consegui um diploma de técnico de elétrica por conhecimento, né? Eu fiz a prova, eu tirei, então meu diplominha lá de técnico, não posso falar com o mundo o conhecimento técnico que eu tenho, entendeu? Mas você foi E em aí busca, né, uai? tem que correr atrás, né? Nada cai do céu nem no colo. Então, se a gente não correr atrás, não adianta. Isso aí é lição básica para a vida. Não adianta esperar sentado. E no solar, a minha caminhada foi essa. Então, de 2013 até 2019, eu fiquei aí brincando de integrador. Então, e passei por toda a cadeia, por todas as etapas de uma empresa integradora, né? Então, fui instalador, fui gerente de projeto, fiz instalações para minha empresa, fiz instalações para outras empresas, fiz instalações para grandes empresas do mercado também. Então, fizemos bastante manutenção. Então, a gente foi ampliando aí o escopo operacional e a empresa, ela segue funcionando até hoje, né? Essa integradora, hoje quem toca ela é meu sogro. E eu saí da operação do mundo aí dos integradores, né? No operacional integrador em 2019, 2020.
Em 2020 eu fui convidado para ir para uma empresa, um fabricante de equipamentos, um fabricante de inversores, e fiquei com eles lá por um ano e meio. Eu falo que eu fiz o processo reverso, né? Porque a turma geralmente vai para o mundo corporativo, fica um tempo, depois vai empreender. Eu fiz o caminho reverso, eu empreendi minha vida inteira, e aí depois que eu entrei nesse mercado solar, que eu fiquei apaixonado por ele, e eu tive esse convite para vir para o mundo corporativo, vir para o mundo dos fabricantes. E é interessante porque eu sempre fui muito curioso, então enquanto eu fui integrador, eu praticamente instalei todas as marcas de equipamentos que surgiram, então fabricante de móvel, fabricante de inversor, tudo que aparecia que eu via que era decente ou que tinham alguma atratividade, eu ia atrás de vender aqueles equipamentos para poder botar a mão na massa e entender como é que eles funcionavam. E depois vir para o mundo da fabricação foi interessante. Então, nesse primeiro fabricante de versões que eu trabalhei, eu fui convidado porque na empresa nós éramos top 3 de vendas desse fabricante no Brasil, né? Então a gente acabou sendo, eu fui convidado, e o pessoal falou, Gilberto, já que você é bom de vender nossa tecnologia, vem cá para você ensinar os outros a vender também. E aí eu fiquei um ano e meio com essa empresa e a gente fez uma parceria muito bom com a Genix na época também, quando eu estava nessa empresa. E a gente fez algumas campanhas bem legais. E aí depois de ficar um ano e meio com eles, eu fui convidado para assumir uma gerência latam de um fabricante de móveis. Eu voltei para o mundo dos móveis, né? E Gente, aí foi interessante porque voltei para o mundo dos fabricantes justamente de móveis. Aí eu já entendia um pouquinho, né? Então, logo que eu entrei na empresa, obviamente, eu aprendi um pouco mais da área comercial, mas quando ia para a parte técnica, eu conseguia ter uma conversa bem legal com a diretoria, com a gerência técnica da empresa, que eu conversava com o pessoal da Europa. Então, a gente trocava bastante ideia, aí eu fui atualizando meus conhecimentos de móveis, né? E acompanhando o que estava no mercado. E aí eu fiquei com essa empresa um ano só, porque depois de um ano com eles, eu acabei recebendo o convite para ir para a Solax. Aí voltei para o mundo dos inversores. E aqui na Solax eu tive uma surpresa muito boa, porque na outra empresa de inversores que eu estava, era uma tecnologia específica que são os otimizadores de potência, né? E aí lá a gente se posicionava de uma maneira diferente, como ser uma tecnologia superior, mas e muitas vezes batia de frente muito com o inversor stream, criticava muito a tecnologia do stream, né, para tentar se vender. E quando eu vim para o Solax, eu até falava, cara, eu tinha uma certa identidade com aquela tecnologia. Eu tô vindo para uma empresa de string, vai rolar um conflito moral aqui um vai ter um pouco, atrito aqui. mas vai rolar um atrito. Mas foi muito legal vir para a Solax, até porque eu não conhecia a Solax quando eu vim para cá. Eu conhecia assim, um pouco, o pouco que eu conhecia da Solax era o seguinte: eu sabia que a Genix já tinha trabalhado com a Solax, porque quando eu era integrador, eu fui o primeiro cliente da Genix quando a Genix virou distribuidora. Tanto é que o Lucas brinca que eu sou o cliente 001 da plataforma da Agile. A O primeiro a acessar e o plataforma, primeiro a ele comprar. falou. Então, assim, eu me sinto honrado de ter essa participação. Mas eu tinha essa referência que lá na época, a Genix já tinha Solax, só que eu não cheguei a comprar porque justamente na época que a Genix virou distribuidora, foi na época que a minha integradora a gente tinha virado a chave e só trabalhava com MLPE. Então, os primeiros Roy Myers que a gente comprou lá foi com a Genix, entendeu? Os microinversores. E depois a empresa, a integradora, até virou referência de instalações de Roy Miles também. Olha que Sempre tendo a legal. Genix como parceira. E aí essa era a minha única referência de Solax. Aí depois que eu vim para a empresa, eu comecei a aprofundar um pouco mais, conhecer mais, e eu não sabia a força que a Solax era no segmento dos híbridos. Até então eu estava entrando num fabricante de versores stream. E aí eu fui conhecer um pouco mais sobre a história da Solax dos híbridos e aí eu me apaixonei, porque eu comecei a entender, que nem eu falei, de toda a minha passagem no mercado, eu sempre fui curioso por conhecer as tecnologias dos fabricantes. E vindo para a Solax, eu conheci um mundo totalmente diferente, porque mesmo tendo trabalhado no outro fabricante que tinha uma certa referência com baterias, era muito pouco, não era nada significativo. E aí eu entro na Solax no momento, entrei na Solax faz um ano e 3 meses agora. Então eu entrei no meio do ano passado. Então foi um momento que eu peguei aquele aquecimento final de mercado com a virada da lei, e com a virada da lei veio também a ativação da portaria 140 do Inmetro, que liberou os investidores híbridos. E esse ano de 2023, a única novidade tecnológica que teve no nosso mercado foram híbridos.
né? Então, assim, se você olhar o mercado, o que tem de novidade? Nada. Tecnologicamente É tem nada de novidade. solar, Temos tudo. híbridos. Só híbrido, só se fala de híbrido. E eu comecei a ver esse movimento já desde o ano passado, porque no ano passado eu fui na Intersolar de Munique. E lá também, eu até fiquei, eu brinco com alguns amigos quando eu comento, que eu fiquei um pouquinho decepcionado com a Intersolar do ano passado, lá em Munique, porque eu não vi nenhuma novidade tecnológica, eu só vi inversores híbridos. E eu já tinha ido uma vez na Intersolar em 2018, em Munique. Tinha um programa do governo da Alemanha aqui no Brasil que eles custeavam uma visita técnica empresarial para a Alemanha. Então você pagava só a tua passagem e os caras te custeavam todo o traslado lá na Alemanha. Então eles te levavam para fazer visitas técnicas em usinas fotovoltaicas, usinas de biomassa, outras usinas e outros projetos de geração distribuída. E também esse tour fechava com a visita na Intersolar. E lá em 2018, quando eu fui com esse grupo, cara, o que tinha na Intersolar era assim incrível. Pra você ter uma noção, tinha uma seção de mobilidade elétrica que a gente podia testar carro elétrico, podia postar moto elétrica, patinete elétrica. A gente se esbaldou nessa feira, sem falar que naquela época tinha muito mais novidades tecnológicas, então, potência de inversor. Então, tipo assim, em termos de novidade, foi muito mais glorificante, vamos colocar assim. E aí, na feira da Intersolar de 2022 que eu fui, eu falei, mais do mesmo, não vi nada demais aqui, mas foi legal ter essa referência de parâmetro, onde que o mercado está, para onde que ele está indo. Então, hoje a gente vê um pouco de uma estagnação tecnológica no mercado, né, porque onde a novidade são os híbridos, e isso me trouxe um pouco como é que eu vou dizer, de alegria em relação ao momento que a gente está entrando com a Solax no Brasil. Porque hoje a gente está no momento de reintrodução da Solax no Brasil. Por quê? Porque na primeira entrada da Solax no mercado brasileiro, quando a Genix trouxe os investidores da Solax, o time que cuidava da operação brasileira era o mesmo time que cuidava da operação europeia. Então, o que que aconteceu? O período entre 2018 e 2020 foi justamente quando teve o boom dos investidores híbridos no mercado europeu. O que que os caras fizeram? Foram ganhar dinheiro na Europa e deixaram o mercado brasileiro um pouquinho de lado, entendeu? Tanto é que ficou pendente aqui muita coisa de assistência técnica, acompanhamento de vendas, pós-venda. Então, a empresa acabou deixando a desejar nesse lado. Tanto é que foi um dos motivos que a Gênesis deixou de trabalhar com a Solaris nesse período e foi buscar outros parceiros, natural. A gente tem que manter uma operação saudável. E aí, beleza. Aí veio pandemia, veio pós-pandemia e o pessoal da Solax começou a querer voltar para o mercado brasileiro. Inclusive, naquele período que a Genix fez também, a Solax fez um OEM com um grande fabricante do Brasil também. Então, essa outra empresa era um versores Solax, mas com o nome deles. Daí, agora, nesse pós-pandemia, a Solax retornou para o mercado brasileiro. E aí me convidaram. Então, eu sou o primeiro brasileiro a estar no time da Solaris. Então, com a minha chegada, o que que eu comecei a fazer? Comecei a fazer Que toda legal uma e reestruturação da parabéns, viu? operação. Obrigado. E aí a gente começou a fazer toda uma reestruturação da operação da Solaris no Brasil para deixar essa operação com cara de brasileira. Então, a gente tá tropicalizando a operação. Então, está fazendo todo o processo bonitinho como deve ser feito. Então, estamos montando. Primeira coisa que eu fiz, trazer time de suporte técnico, até para a gente começar a dar atenção para aqueles equipamentos que foram vendidos lá atrás, porque tinha um bocado de coisa para a gente cuidar. Então a gente começou a tratar disso, abrir um CNPJ no Brasil, abrir escritório no Brasil, entendeu? Fazer todo o processo. E assim, a gente está vindo com bastante apoio do time da China, então fazendo uma campanha de identidade da marca muito forte. Então, a gente está patrocinando aí, alguns dos principais eventos do Brasil, estamos participando de alguns dos principais eventos, alguns dos principais canais de mídia do setor, a gente está com uma parceria muito forte com eles. Então, assim, estamos vindo com força total e para honrar o conceito que a gente está trabalhando, né? Que a Solax eram os investidores que faltavam no Brasil. Né? A gente está vindo com força total para assumir essa postura e estamos vindo com um objetivo bem agressivo, que é ser a principal referência de investidores híbridos no Brasil. E nos próximos 3 anos está aí entre os tops 3 investidores do Brasil também. Não, isso é muito massa, Gilberto. Eu fico contente porque eu vejo assim o quanto que o setor está evoluindo também, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo atuar, para todo mundo prosperar, né? Mas eu fico feliz de ver assim que tem uma empresa que está ali investindo, que está enxergando as oportunidades aqui e que de certa forma está preocupada também em atender da melhor forma, né? A gente vê que marketing é agressivo, né? Mas não atender assim fica diferente, né? Mas na perspectiva que você está dizendo, poxa, é muito bom, sabe?
E até falando, aproveitando a sua fala, né, que você falou assim, olha, até para mim até então era inversor string. E aí eu descobri o universo dos híbridos. Até para o pessoal que está ouvindo a gente também se interar sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as aplicações que o inversor híbrido permite, sabe? Pensando aqui que o integrador pode ouvir o podcast, né? E identificar alguma situação que ele, nossa, essa é a solução que eu estava procurando. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Assim, uma das coisas que mais me surpreendeu nos investidores híbridos é justamente as aplicações da tecnologia. Porque até então, o que a gente tem em mente que o inversor híbrido faz? Ele faz a função on-grid, de injetar energia na rede, e ele faz a função off-grid, de armazenar energia na bateria. E aí, quando faltou energia, você puxa da bateria e alimenta. Só que os inversores híbridos da Solax, ele tem alguns componentes extras, então, assim, é bem legal. Então, eu costumo dizer que os nossos inversores são equipamentos 5 em 1, né? Porque ele faz a função. Se você instalar ele só para fazer a função só de on-grid, ele vai fazer. Se você instalar ele para fazer apenas a função off-grid, ele vai fazer, então ele é um inversor off-grid. Então, uma opção on-grid, off-grid, híbrido, que é fazer as duas funções juntas. E aí você tem também a função retrofit. O que é o retrofit? Você coloca ele em paralelo com qualquer outra usina que já existe. Então, se você tem uma usina aí, seja com qualquer marca de inversor string, seja com microinversores, seja com qualquer produto, você coloca esse inversor híbrido da Solax junto dele, você transforma essa usina numa usina híbrida. E caso o seu inversor já seja velho, você pode arrancar ele da parede e botar o híbrido para fazer a função de troca. Então, ele faz essas duas funções. Então, você transforma qualquer usina numa usina híbrida para poder colocar as baterias juntas. E também ele tem a função apenas de armazenagem de energia. Então, se você precisa apenas armazenar energia, está conectado na rede. Aí você fala, Gilberto, como assim? Por que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo. Um cliente que consome energia na média tensão, do grupo A, por exemplo. Ele tem energia no horário ponta e no horário fora ponta. E às vezes, no horário de ponta, em que a energia é 4 a 5 vezes mais cara, às vezes ele usa o gerador a diesel ao invés de usar a energia da concessionária de energia. Em vez de usar o gerador a diesel, que tem diesel caro, que tem uma manutenção caríssima, ele coloca um banco de baterias, ele alimenta esse banco de baterias no horário fora ponta e descarrega ele no horário de ponta. Então, já dá para fazer uma economia bem bacana aí. Muito bom. E ainda tem uma outra função, né? Que quando você coloca o inversor híbrido com o inversor string, você pode montar uma micro-rede. Então, vamos supor, você pode, numa fazenda, por exemplo, às vezes o cara não quer depender da rede da concessionária, você pode montar uma micro-rede e ficar isolado da rede. Um condomínio fechado, por exemplo. Tem alguns condomínios fechados de luxo na região de São Paulo que eles têm uma qualidade de energia muito ruim. Então, é uma solução que pode, vamos supor, se chega, os clientes podem montar micro-redes dentro da própria casa ou mesmo dentro do próprio quarteirão, por exemplo. Às vezes os vizinhos falam, galera, vamos todo mundo comprar esse equipamento e aí a gente monta uma micro-rede entre nós aqui e aí você já pode evoluir para uma planta, uma virtual power plant, que é cada um despachar energia para alimentar a rede. Então, assim, a gente está entrando numa era da energia fotovoltaica com a aplicação dos híbridos das baterias, que a gente está subindo a regra e está indo para um outro patamar tecnológico, né? Então, muita gente estava criticando no final do ano passado, no começo desse ano, o mercado vai morrer com a lei, vai atrapalhar, não sei o quê. Pelo contrário, o mercado está só começando. No começo de setembro, eu fui para os Estados Unidos na RE+, que é a antiga SPI, que é a principal feira de energia solar dos Estados Unidos. E lá, os Estados Unidos predominam o mercado de microinversores e inversores híbridos, né? Quando você vai para Europa, Austrália, Japão, esses mercados também hoje já predomina inversores híbridos. O pessoal já quase não instala inversores híbridos, muito pouco. E lá nos Estados Unidos, para ter uma ideia,
eles têm hoje potência instalada de 150 giga nos Estados Unidos como um todo. Ou seja, e aqui no Brasil a gente bateu 30 giga tem pouco tempo. Então os caras têm 5 vezes mais instalação com a gente, que a gente no Brasil. E Tati, o mercado lá nem começou residencial, pra você ter uma ideia. Assim, o mercado lá, você anda nos Estados Unidos, né, a grande maioria do país, você não vê módulo fotovoltaico instalado. É muito pouco. Então, os Estados Unidos possuem 50 estados, né? Os estados hoje mais avançados na parte de energia solar são Califórnia, se eu não me engano, Arizona, Nevada e alguns estados do Noroeste, acho que Estados Unidos, Nova York, Massachusetts e Nova Jersey, se não me engano. Acho que esses são os estados que são mais avançados aí. E o restante do país não tem nada. A Tem nada. minha família mora no Texas. O Texas é um dos estados super propícios para energia solar, pela radiação solar e tudo mais. E lá, você anda na rua, você quase não vê módulo fotovoltaico instalado nas residências. O que tem muito nos Estados Unidos são as fazendas solares e os serviços de energia por assinatura. Isso tem bastante lá. Então, porque lá o mercado livre já é muito mais avançado, qualquer pessoa pode escolher de quem quer comprar energia. Então, isso roda muito bem lá. Só que o que acontece? A gente está passando por uma transição energética global que tem um fator que está acelerando a aquisição de energia solar pelas pessoas, e é a segurança energética. Por quê? Vamos usar o nosso mercado, que o pessoal usa esse referência. No nosso mercado, lá atrás, quando a gente começou na 482, lá em 2013, quando a gente de fato começou o mercado, até 2015, até a tecnologia se provar e de fato ganhar mercado, e isso naquela época não tinha nem financiamento, né? A gente vendia na raça. O que a gente vendia para o cliente? Independência energética. O cara deixar de comprar energia da concessionária de energia, passar a gerar a própria energia e ganhar independência energética. Então, não deixar de ser refém da inflação energética. Com os híbridos, com baterias, o que a gente começa a vender? Segurança energética. O que é a segurança energética? Você não ficar refém de apagão, você não ficar refém de falta de energia. E aí, no ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, foi de 21 ou 22, teve um apagão no Texas. O Texas é o único estado norte-americano que é independente, que é desconectado da rede americana, do país inteiro. É o único estado desconectado. E o que é o mais engraçado nesse ponto? O Texas Houston, que não é a capital do Texas, mas Houston, que fica no Texas, Houston é a capital mundial de energia. Toda empresa de energia do mundo possui um escritório em Houston, que é muito forte por conta do mercado de óleo e gás, mercado de petróleo, entendeu? Então, tanto é que teve aqueles problemas aqui no Brasil da refinaria de petróleo lá dos Estados Unidos, que teve aquele bafafá. Essa refinaria fica lá em Houston, entendeu? Pasadena é uma cidade satélite de Houston. Então, todo mundo tá lá. E o mais engraçado é o Texas ter passado por um apagão, sendo que é o estado capital da energia, Da né? energia. Então, assim, ficou contraditório. E com isso começou a acelerar o processo de energia solar, banco de baterias por lá também. Então, está muito no começo. Quando eu fui para a SPI nos Estados Unidos, eu fui por Houston, né? Porque eu peguei a minha conexão lá. E por coincidência, cara, 99% das pessoas que estavam no meu voo de Houston para Las Vegas, que foi o lugar do evento, estava indo para o evento, estava indo para a feira de energia solar. Porque, o que está acontecendo? As empresas de energia, inclusive as de óleo e gás, estão deixando de ser empresas de petróleo para serem empresas de energia. E para ser empresa de energia, eles estão englobando todas as tecnologias, inclusive solar. Então, lá está todo mundo começando a falar de microrede, justamente para quê? Para sair desse apagão. Então, você tem o cenário de apagão, que a gente teve um recente aqui no Brasil, cenário de guerra. O cenário de guerra, ele não nos afeta hoje diretamente, mas a gente está vendo o pessoal lá, todo mundo ficando sem energia, tanto na Rússia, na Ucrânia, na Também. Europa, e agora na questão de Israel também a gente está vendo. Então, assim, energia, ele é um bem primário. As pessoas não se dão conta, mas as duas coisas que a gente mais consome durante a nossa vida são comida e energia. São as duas principais commodities do mundo. E sem energia você não produz comida. Então, isso traz energia para o primeiro lugar. E ninguém se dá conta disso. Durante esse ano, né, a gente participou de alguns eventos do mercado de energia solar e eu palestrei na maioria deles. E a minha apresentação é justamente sobre a smarterização do mercado de energia.
Então, o que que eu costumo falar nessa minha apresentação? Que a gente essa transição energética está trazendo a smarterização das coisas, e a energia está passando por isso também. O consumidor final, qual que é a única relação dele com a energia? O boleto no fim do mês. O cara não está nem aí para a energia, que ele consome, como ele consome, que tanto que ele consome. A única coisa que ele olha do mês. E aí, se o boleto dele custou caro, no próximo mês ele vai buscar economizar o máximo, vai sair andando, vai Apagando sair, tudo. vai vigiar todo mundo dentro de casa, apagando as luzes, arrancando tudo da tomada, para ver se no próximo mês a conta vem mais baixa. Esse é o padrão comportamental do A cidadão que relação consome com a energia. energia, né? É essa. Então, o que que a energia solar trouxe para o consumidor que passa a gerar a própria energia? A smarterização. Porque ele começa a perceber como que ele consome energia. Alguns simplesmente sabem que estão gerando mais que consome, então esquece. Ele sabe que a conta não vai chegar porque está gerando. Mas tem muito cliente que é ligado à informação, ligado em tecnologia, ele começa a perceber. E aí a gente tem uma evolução tecnológica nesse setor também que é bem legal, que é o seguinte. Lá atrás, quando a gente começou fazendo só com investidores streaming, alguns investidores nem plataforma de monitoramento eles tinham. Você tinha que comprar a plaquinha de comunicação separada e instalar para poder acompanhar a geração de monitoramento. Então, essa foi a primeira etapa. Depois, chegaram os microinversores. Você começou a ter um pouquinho mais de informação. Além de ter informação da geração de energia, você tinha informação da performance de cada De módulo, como cada cada um estava módulo. funcionando. Aí depois começaram a chegar os smart meters. Você tinha relação tanto do que você gerava de energia como que você consumia de energia. E aí agora vem a nova geração, que é você ter armazenamento de energia, que você vai ter dados do que você está gerando, o que você está consumindo, o que você está armazenando, que hora que você vai armazenar, porque outra coisa legal do Zido é o seguinte, você pode programar como que você quer descarregar a energia, que horário que você quer descarregar a energia. Então, aquela questão da simultaneidade que a gente começou a falar bastante durante a 14300, o híbrido, ele é pura simultaneidade. Então, você consegue controlar exatamente o despacho de energia e armazenamento. E eu acho que em breve a gente vai evoluir para um ponto também que em outros lugares do mundo isso já acontece, aqui no Brasil ainda não. Mas a gente vai ter você vender energia. Então, você vai poder gerenciar que hora que você quer despachar energia para a rede para você vender para a rede. Porque lá fora você tem oscilação no valor de energia de acordo com o horário de pico, que a gente tem a noção. Então, com os híbridos, você vai ter essa opção também, porque já existe algumas análises aí para o pessoal, tanto para fazer a interconexão da rede dos estados. Então, hoje você só pode despachar energia, fazer compensação de energia na área da mesma concessionária. Na revisão aí da 14300, ficou uma brechinha aí para a gente poder começar a fazer essa compensação entre estados e também, talvez, a venda da energia. Então, a gente começa a evoluir, né? E o que que é legal? A gente olhar o que que acontece no mercado lá fora, porque, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa aqui. Você tem mercados que estão muito mais avançados que nós, que nem Europa, Austrália, Japão, que já estão nesse patamar de negociação, de relacionamento com a energia. Então, é uma questão de tempo até a gente seguir o mesmo caminho e fazer a mesma coisa. Com certeza, né? E eu tô ouvindo você falar e pensando, né, como que tudo influencia, né? Eu acho legal também que você, né, enquanto hoje fabricante, tem esse olhar, porque eu vejo que poucos fabricantes se preocupam com a relação do consumidor em relação ao produto, sabe? E isso reflete em tanta coisa, né? Ouvindo você falar, vai refletir, por exemplo, na interface, né, do aplicativo, né? Como é que ele vai ser manipulado, como é que ele vai ser utilizado, né? Eu vejo hoje que poucos fabricantes transmitem conhecimento para o consumidor final e, é claro, no sentido assim de auxiliar o integrador, né? Porque é uma coisa nova, né? Tem muitos integradores que não conhecem, por exemplo, a tecnologia, tem integradores que não conhecem a marca. Então, assim, eles têm essa oportunidade de saber um pouco mais, mas também ainda tem que convencer o consumidor final, né? A comprar determinada marca, a comprar determinado equipamento. E uma coisa que até eu ia explorar com você, como é que você vê essa questão dos aplicativos, sabe? Como é que você vê a relação, né, do fabricante com o aplicativo? Como é que vocês na Solax se preocupam em relação a isso? Tá. Assim, sempre é gerar a melhor experiência para o usuário final, da maneira mais simples possível. Eu acho que, enquanto fabricantes, nós temos que trazer essa experiência para o cliente, porque, no final das contas, mesmo que o cara que está vendendo o equipamento é o técnico, é o integrador,
quem vai se relacionar com ele é o cliente final. Então, a gente tem que criar uma maneira que fique fácil para esse cliente poder se relacionar com o nosso equipamento. E aqui do meu lado, enquanto profissional atuando desse lado do setor, eu trago toda a minha bagagem de integrador para poder lidar melhor com o cliente, né? Então, eu sei como é que é essa relação lá na ponta. Por ter tido a oportunidade de ser integrador, já ter tido uma passagem por distribuidor também, e estar hoje no fabricante, eu conheço a cadeia por inteiro. Então, eu sei onde é que o calo de cada um aperta. Então, eu tenho um objetivo muito forte aqui da gente construir um relacionamento bacana tanto com o integrador quanto com o cliente final. E uma coisa que eu sempre falo, desde que eu vim para o mundo dos fabricantes, é ninguém conversa com o cliente final. Eu costumo brincar que o cliente final ele é a vítima do nosso setor, né? Porque é o seguinte, ele é a vítima, porque ele não tem noção técnica do que ele está comprando. Quando ele vai comprar um sistema fotovoltaico, o que ele quer? Ele quer economia na conta de energia dele, só. E ele quer uma solução boa e barata. É isso que ele quer, entendeu? E aí, o que acontece? A gente sabe que tem muito instalador aí daquele nível A, daquele nível A de você correr dele, né? O famoso pica-fio aí que a gente chama. Então, esse cara, ele acaba transformando o cliente na vítima, porque ele vai buscar o menor preço, ele não sabe dimensionar, ele não se prepara no mercado. Então, se a gente, enquanto fabricante, começa a fomentar informação de qualidade que vai chegar no cliente final, eu estou ajudando a melhorar a qualidade do mercado e, consequentemente, isso ajuda o integrador e ajuda o distribuidor também. Com certeza. Eu acho isso ótimo, essa visão. Acho que, no final das contas, isso acaba refletindo em tanta coisa, sabe? E principalmente no fomento do setor, né? E até uma dúvida que me surgiu aqui, né? Pensando, né? Em termos de custo, qual que é a diferença entre o inversor híbrido e o string, assim, um percentual? Para o integrador ter uma ideia, né? Se com tantas aplicações eu tenho certeza que vale a pena, mas até mesmo puxando para quem não conhece, né? Acho que é interessante saber também. O inversor híbrido, ele vai custar quase o dobro do inversor string tradicional. Ele vai custar, vai chegar mais ou menos nisso. Então. Só que é justamente esses paralelos. Você está entregando muito mais produto do que simplesmente inversor. Então, é 5 produtos em um. Enquanto no outro você está comprando só uma parte disso, entendeu? Então, você tem essa flexibilidade. O pessoal às vezes vai pensar, é muito caro? Aí eu falo, não é. Por quê? A gente tem que olhar valor, não preço, né? E olhando para o lado que os produtos já vêm caindo de preço, né? A bateria vem caindo de preço, módulo vem caindo de preço. Então, na hora que você olha o custo-benefício que essa solução entrega, a gente vem com payback E aí já que era, né? 5 anos. Payback é 5 anos, entendeu? 5, 6 anos. Então, a gente que vendia inversor string lá em 2013, que o payback era 8 anos, hoje o payback está na casa dos 3 para uma usina tradicional. Se a gente está falando de um payback com híbrido, com bateria na casa dos 5, 6 anos, cara, tá lindo. E aí, aí vamos lá. O inversor ele tem 10 anos de garantia, né? As baterias têm 10 anos de garantia também. E outra coisa, a bateria ela vai durar em torno de 15 anos, que elas são 6.000 ciclos. Então, assim, é um investimento, de novo, traz a autonomia, a independência energética e a segurança energética. Então, é um pacotão que não tem como dar errado. E já é uma tendência no mundo. E aí, quando a gente fala do inversor híbrido, é importante a gente trazer outra característica também. Porque existe o inversor híbrido e tem o inversor que é pronto para bateria. Qual que é a diferença desses dois? Porque a gente vê muito isso aí no mercado. Às vezes o pessoal vê e fala assim, mas o inversor híbrido do fabricante tal é muito mais barato que o seu. Não é inversor híbrido, é inversor pronto para bateria. Qual que é a diferença? O inversor híbrido, aliás, o inversor que utiliza a bateria, seja o híbrido ou esse pronto para bateria, ele precisa de um conversor de corrente contínua para corrente contínua para ele fazer a comunicação com a bateria e com o BMS, que é o controlador de carga. O inversor híbrido, ele já vem com esse componente dentro do inversor. Então, por isso, ele acaba tendo um custo um pouco maior. Maior. O inversor, o inversor pronto para bateria, ele não vem com esse componente. Esse componente vai vir dentro do BMS para você conectar com as baterias. Então, quando você compara, na hora de você comprar os dois sistemas,
Se você comprou só o inversor híbrido, normalmente o inversor híbrido de verdade ele vai te custar um pouco mais caro do que o inversor pronto para bateria. Mas quando você vai comprar o sistema como um todo, o pronto para bateria acaba sendo mais caro, porque ele tem essa peça extra lá no outro componente. Ou seja, não tem almoço grátis. Ou você vai pagar ele antes ou pagar depois, entendeu? E a vantagem de você comprar o sistema completo são todos os incentivos fiscais que você tem quando você compra o kit fotovoltaico. Se você vai comprar o sistema com bateria lá depois, você vai comprar esse isolado, vai ter uma incidência de impostos muito maior Maior. e não vai sair, não vai valer a pena. Bom, e eu acredito também que tem muito uma questão de perfil de cliente, né? Eu fico feliz de Claro. ter uma solução para um perfil de cliente específico, assim, sabe? Fico pensando assim, tem vários integradores, né, que conversam comigo e a sensação que dá é assim, poxa, não tem assim equipamento que não é certo, sabe? É muito de casar, né? Ah, alguém de perfil de agro vai precisar de uma solução específica para tal finalidade. Residência, né? A gente sabe micro, por exemplo, atende super bem telhado ali que é mais recortado, né? Justamente pelas características dele. Então, acho que é muito legal a gente ter essa ampliação de portfólio, sabe, no setor. E até Com pensando nisso, certeza. então, até pensando nisso, em ampliar portfólio, né? Eu queria saber a que ou a quem você brindaria hoje. Cara, eu brindaria. Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Ao cara que inventou energia solar. Olha Até, só, tava, tava até rolando em alguns grupos de WhatsApp aí que teve um sequestro lá atrás, na década de 1890, que sequestrou família, briga do lobby do petróleo contra o lobby da energia, entendeu? Das energias mais baratas. Então, eu brindaria esse cara. E na história, né, o cara que leva esse crédito é o Edmond Becquerel, né? Então, eu vou deixar esse brinde para ele, porque eu acho que graças a esse cara que desenvolveu essa tecnologia lá 100 anos, 120 anos atrás, hoje a gente está aqui no futuro usufruindo dessa tecnologia. E assim, somos uma sociedade altamente dependente da energia e a gente hoje tem nessa tecnologia que ele nos propiciou uma opção de poder desbravar e explorar. Eu acho que não existe fonte de energia perfeita, ideal, que vai ser a salvadora do mundo. Eu acho que uma matriz energética inteligente, ela depende da variedade de fontes disponíveis no local, né? Então, cada lugar do mundo tem uma fonte disponível e uma matriz energética inteligente e eficiente vai usufruir daquilo que está disponível. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, em qualquer lugar a solar é uma solução. Então, eu brindo a esse cara aí que ele democratizou o acesso à energia para qualquer pessoa em qualquer lugar. não, com certeza. Adorei o seu brinde, viu? Diferenciado. Gilberto, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Adorei aqui no podcast, aprendi muito ouvindo você. Tenho certeza que vários integradores vão se sentir inspirados. Tati, eu que agradeço a oportunidade, adorei participar aqui, sou fã do programa. Obrigada, Gilberto. Obrigado, Tati, beijão. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?